Fala galera, beleza? Vinícius da Conectente por aqui. Hoje eu estou aqui com uma ilustre presença aqui, nosso parceiro e amigo aqui, professor Rafael, grande figura aí da engenharia, expert em concreto protendido, em estruturas. E hoje é um prazer estar recebendo você aqui, professor Rafael, para poder bater um papo com o pessoal sobre concreto protendido, responder perguntas e trazer essa proximidade mesmo do professor com o aluno, tá? Então, meu boa noite aqui para vocês e apresento o professor Rafael. Bacana, eu agradeço, né, Vinícius? Tem também o Thiago está ali também atrás nos comandos ali, né, dos teclados ali atrás, e é uma honra a gente poder aí saber que tivemos bastante inscrito, então agradeço a todos vocês aí, né, a gente sabe que a profissão de engenheiro, estudante de engenharia também não é fácil, depois de um dia aí puxado, ainda ter disposição para falar sobre concreto protendido, então vocês também estão de parabéns aí também por terem se inscrito, né? E espero que esse tempo que nós vamos ficar junto aqui seja muito proveitoso para vocês, né? Que a gente possa realmente aí levar para vocês algumas coisas muito interessantes do protendido aí, tá bom? É isso aí. Só reforçando o que o Rafael falou, a gente teve aí quase 200 inscritos, a galera está toda entrando aí, muitos parceiros, alunos aí interessados em aprender mais sobre concreto protendido. Reforço aqui que é uma honra muito grande para mim, para o Thiago, para a Conectente, estar recebendo o Rafael. Ele abriu um espaço na agenda dele aqui para vir falar de concreto protendido, tá? Então é isso aí. Vamos começar então, professor? Vamos lá. Nós já recebemos aqui algumas perguntas, né? Catalogamos algumas perguntas. O nosso canal de comunicação aqui vai ser exclusivamente o WhatsApp, tá, pessoal? Então, aquele número que vocês receberam o link, já tem uma pessoa aqui que está acessando esse WhatsApp, ela está com esse número. Então, se vocês tiverem perguntas, quiserem interagir com a gente, podem mandar lá, que a equipe vai estar passando aqui para nós, tá? E nós vamos estar debatendo. Bom, então vamos começar a rodada de perguntas. Vou começar aqui com uma pergunta do Walter, tá? Que mandou durante essa semana essa pergunta. O Walter quer saber, professor, quais as vantagens construtivas do concreto protendido em edifícios e as vantagens financeiras? Bom, como vantagens do concreto protendido, nós estamos numa época aí muito interessante de avanços, né? Se nós pegarmos aí, tem uma preocupação grande aí de termos energias limpas, né? Então já estamos falando de carros elétricos, tem toda essa onda aí de sustentabilidade. Então também o concreto protendido, ele também vai de encontro com essa tendência, se nós pararmos para pensar. Porque, primeiro, usando o concreto protendido, nós vamos utilizar menos concreto e também menos armadura. Veja bem, na produção do concreto, nós utilizamos o cimento. E como nós sabemos, as cimenteiras são grandes poluidoras, né? Para se produzir, por exemplo, 1 tonelada de clinker, né? Para a produção do cimento, nós gastamos, é gerado mais ou menos 1 tonelada de CO2, né? Como nós sabemos, o CO2 aí, ele é um gás que é potencialmente prejudicial para a camada de ozônio, certo? Que o efeito estufa aí ainda tem um grande debate se isso efetivamente é gerado, esse aquecimento global pelo homem ou se é um efeito natural. Mas, em todo caso, a utilização do concreto protendido seria uma solução também ecologicamente correta, porque com a diminuição da quantidade de uso de concreto, consequentemente de cimento, também com a minimização da quantidade de armadura, nós estaríamos introduzindo uma solução mais ecológica do que o concreto armado, que gasta mais armadura e gasta mais concreto. Então, esse seria um primeiro ponto a ser observado. O segundo é que o concreto protendido, ele teria aí uma vantagem econômica em torno aí de 20% a 30% quando comparada com o concreto armado. Sem falar as outras potencialidades que nós temos. No caso do concreto armado, nós sabemos aí, a 618 tem expressões para calcularmos aí flechas e fissuras, mas são expressões orientativas, né? Na verdade, não dá para se esperar precisão nesse equacionamento, né? São valores balizadores, orientativos. Então, a única maneira da gente conseguir respeitar fissura, é através da proteção, porque com a proteção nós temos um domínio completo sobre a peça, podemos fazer ela trabalhar em regime elástico. Ela estando em regime elástico, nós podemos então ter uma peça na qual a quantificação da flecha é mais exata, e não tendo fissuras, evidentemente nós vamos ter os nossos usuários bem mais tranquilos nas nossas edificações, né? Outro aspecto a ser comentado é o seguinte: com a utilização do concreto protendido também, nós podemos eliminar as vigas de fachada, por exemplo, com utilização de sistema de lajes lisas ou com utilização de vigas faixas,
E eliminando as vigas de fachada, nós conseguimos uma melhor precisão também na fachada. Veja bem, para fazer as nossas vigas, nós temos um escoramento tremendo, temos a possibilidade de abertura dessas formas, dessas vigas, né, causando aí transtornos. Então, a eliminação de grande parte dessas vigas, principalmente em regiões de fachada, a gente consegue um controle dimensional melhor da nossa estrutura. Além disso, a construção com concreto protendido, por incrível que pareça, ela é bem mais rápida. Estima-se aí que a gente consiga fazer uma edificação em concreto protendido com cerca de 50% que a gente faria com uma estrutura convencional. Nós podemos reduzir também os vãos, né, amplificar os vãos. Você vê, o concreto protendido, na verdade, quando nós temos estruturas ou projetos arquitetônicos mais arrojados, o protendido, sem dúvida, é a melhor ferramenta para o engenheiro poder atacar o problema. Né? Tem situações que, sem o protendido, é praticamente impossível a gente conseguir fazer com o concreto armado, principalmente quando a gente tem as limitações arquitetônicas. Né? Vamos imaginar, você precisa de um grande vão, precisa colocar fachada de vidro, alguma coisa aí que o concreto armado vai demandar uma grande altura, você não consegue. Então, se você utilizar o protendido, você pode reduzir significativamente a altura da sua viga. No caso da laje, por exemplo, a gente pode ultrapassar os 5 metros de vão que a gente consegue com o concreto armado, a gente consegue passar com grande facilidade e chegar a vãos aí 12, 15 metros, combinando com situações aí de lajes nervuradas, protendidas, a gente pode facilmente chegar nos 15 a 16 metros aí sossegado. Então, o concreto protendido, quando comparado com o concreto armado, é claro que o concreto armado é uma tecnologia fabulosa, a vantagem do concreto também ser moldado, mas nós temos o grande problema do concreto armado, que, na minha opinião, e evidentemente no sentimento dos nossos engenheiros, é sem dúvida a questão de flecha e fissura, que no concreto armado a gente não tem como realmente garantir, né, que esses valores calculados vão funcionar na prática, porque depende muito da qualidade do concreto, do tipo de agregado utilizado, do processo construtivo, das questões de desenformo da estrutura. Então, com o concreto protendido, você já tem um controle bem melhor do desempenho da estrutura do seu dia a dia, é mais econômica, você vence vãos maiores, com menos peso, a fundação também, consequentemente, vai custar menos, né? Então, a potencialidade, as vantagens, tanto econômicas quanto técnicas do concreto protendido, são aí inegáveis, né? Sem falar que, com a utilização do concreto protendido, por exemplo, nós poderíamos, Vinícius, eliminar as armaduras de retração e fluência. Normalmente, a gente, para peças aí de maior porte, normalmente essa armadura é necessária, a armadura para retração e fluência. Quando você tem um certo nível de proteção, nós podemos eliminar. Basta ver, por exemplo, no Brasil e alguns países ao longo do mundo, ao redor do mundo, nós temos aqui que utilizar uma armadura mínima passiva, além da armadura ativa, né, da armadura de proteção. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, praticamente não se utiliza uma armadura passiva mínima nas lajes protendidas, né? Simplesmente a armadura ativa, tá? Então, ainda se a gente futuramente seguir uma tendência americana, por exemplo, nós poderíamos baratear ainda mais a peça de concreto protendido em relação às peças de concreto armado. Legal, legal. Um complemento aqui da pergunta do Walter, professor, em relação ao custo-benefício dessa técnica, né? Quais são os fatores que justificam e pesam na decisão para se optar pelo concreto protendido na estrutura? Bom, como eu falei anteriormente, o que vai pesar primeiro é o projeto arquitetônico. Nós temos que fazer um estudo do projeto arquitetônico, em função do projeto arquitetônico, nós vamos colocar os nossos pilares, as nossas vigas, e vamos decidir pelas lajes que nós vamos utilizar. Se for um projeto arquitetônico bem comportado, nós vamos conseguir lançar na estrutura de concreto convencional pilares a cada 5 metros, vamos passar as vigas, vamos lançar as lajes maciças, né, se assim for uma edificação de um pouco maior porte, porque afinal nas edificações aí praticamente de casas sobradas, a laje treliçada praticamente dominou, então praticamente a gente não usa mais a laje maciça. Mas, se eventualmente no projeto arquitetônico nós observarmos que nós temos vãos maiores a serem vencidos, tem que ser pensado daí no concreto protendido. Então, na verdade, o custo-benefício da técnica, ela vai depender do projeto que você tem, do projeto arquitetônico em mãos. E o mais importante ainda, para que você usufrua o máximo possível da técnica do concreto protendido, é adequado que também o arquiteto ou a arquiteta que esteja fazendo o projeto também tenha consciência da utilização do concreto protendido e trabalhe em parceria com o engenheiro de estruturas. É claro, daí pode parecer
um sonho, né, a princípio, mas eu vejo isso como uma grande oportunidade, na verdade, de trabalho, chegar nos escritórios, né, de arquitetura, entregar o cartão, ó, sou engenheiro de estrutura, a gente faz esse trabalho com o protendido, vamos trabalhar em conjunto, vamos fazer vãos mais ousados, né, criar uma sinergia entre os engenheiros de estrutura e os arquitetos, porque se o projeto arquitetônico já vem sendo pensado com a possibilidade de uso da proteção, sem dúvida alguma, os benefícios serão muito maiores, né. Quanto às vantagens, já foi falado, né? Tem um controle muito maior sobre flash e fissura, que são as maiores preocupações para quem faz o projeto de estrutura de concreto armado. Eu acho que isso daí, como protendido, a gente tem um controle bem maior, a gente tem uma previsão bem mais realista do que vai acontecer com a nossa estrutura. É um procedimento mais rápido de ser feito, a estrutura, principalmente usando lajes lisas protendidas, você tem uma produtividade muito grande, consegue fazer num tempo bem menor, e praticamente uma solução mais econômica, né? Estima-se aí em torno de 20% a 30% aí de economia aí no global da estrutura e com a utilização do protendido. Mas é claro, nós temos que sempre pensar na possibilidade de uma harmonia entre arquitetura e estrutura, de tal maneira que o sistema de proteção possa ser usufruído o mais possível. Veja bem, já aconteceu comigo um caso muito intrigante, que era um condomínio residencial de luxo daqui de Maringá, e eu fui chamado para ver uma construção que estava sendo feita. E chegando lá, a proprietária, junto com o proprietário, né, marido e mulher, a proprietária falou, olha, eu gostaria de ter uma viga protendida na minha casa. Aí eu perguntei, mas por que a senhora gostaria de ter uma viga protendida? Ela me respondeu, olha, porque ali na esquina, na casa da Beltrano, existe uma viga protendida e diz que é a coisa mais moderna que tem, então eu quero uma viga protendida aqui nesse vão aqui, para eu também ter uma viga protendida. Acontece que era um vão de 3 metros, não necessitava proteção, mas ela queria a viga protendida de todo jeito para poder, sei lá, mostrar para as pessoas que ela também tinha uma tecnologia avançada na casa dela. Então, veja bem, o que está acontecendo, que eu percebi que também acaba acontecendo no mercado. Tem muito engenheiro, não vou fazer isso, hein? Mas muita gente que calcula uma peça com concreto armado e mete uns cabinhos de proteção. Evidentemente, a peça está trabalhando com concreto armado, o cara mete uns cabinhos de proteção para falar que a peça é protendida, mas na verdade ela é armada, não precisava do cabo. Está entendendo? Então, aí tem também alguns engenheiros fazendo essa prática. Foi em alguns casos, percebi já esse tipo de situação em algumas ocasiões, então também não é legal. Por quê? Porque a utilização do protendido, ela vai trazer economia, e, portanto, você tem que dimensionar apropriadamente a seção para conseguir essa economia. Então, a partir do momento que toma-se esse procedimento, você vai estar gastando mais, né? Se você tem um consumo de armação em vigas de 100, 120 quilos por metro cubo, que ainda coloca lá mais uns 30, 40 quilos de armadura ativa, você vai estar mandando uma viga bem carregada aí para a obra, o que não é legal, né? Então, recomendo aí, na verdade, as pessoas a estudarem, a dominar a técnica, né? O protendido tem uma beleza tremenda. A gente, quando começa a estudar protendido, nós nos apaixonamos, porque realmente dá para resolver muitos problemas intrigantes e não é uma técnica difícil, né? Com bastante estudo aí, dedicação, visitando obras, perguntando para profissionais mais experientes, né? O que seria perguntar para profissionais mais experientes? A experiência que nós estamos tendo aqui, por exemplo, é fantástica, né? Eu aprendi concreto protendido na raça, né? Tive, claro, alguns bons amigos, mas que deram alguns toques, mas o fundo mesmo eu aprendi na raça, né? Eu tive uma oportunidade de assistir um curso muito bacana na Universidade de Illinois, que era o professor Garfunkel, que era uma sumidade lá em concreto protendido. Foi uma pequena formação que eu tive de fazer mais a fundo de proteção, tá? Mas a maior parte do tempo foi estudando mesmo, sozinho, correndo atrás de livros, indo em obras, perguntando para os colegas, né? Então a gente tem que ter alguém conhecido no meio para que a gente possa, então, avançar, tá? Mas convido todos aí, realmente a embarcarem nessa viagem, estudar o protendido, porque agora, com a disseminação do macaquinho de proteção para puxar a mão no couro do alho, nos próximos anos aí, né, o protendido vem com tudo. O futuro pode escrever, o futuro é pré-moldado. O pré-moldado também vai ser protendido, porque as grandes empresas de pré-moldado estão fazendo, na verdade, peças com concreto aí de 40 MPa para cima e com pretensão aderente, tá? Então, é o futuro, meu amigo. O protendido chegou para dominar. Se eu fosse investir em alguma coisa na minha carreira, né, eu pegaria firme se eu estivesse começando, como muitos de vocês podem estar começando,
é pegar firme no protendido e no BIM, eu acho, pré-moldado. Pré-moldado, consequentemente, se estou pré-moldado, você vai acabar tendo que saber o protendido, consequentemente, interação costura metálica, e o BIM para modelar isso tudo, para poder ter uma boa representação em projeto também. Acho que quem não mexer com BIM nos próximos anos também vai estar fora do jogo, tá? É verdade, com certeza. Legal, professor, muito boa resposta aí, deu um complemento legal. Vamos agora para a pergunta da Mariana, tá? O senhor já até deu uma introduzida na resposta da pergunta dela, mas acho que vale a pena. Além de laje e viga, é possível pretender outros tipos de estruturas, tipo pilares? Olha, o pilar ele é uma estrutura que trabalha sujeito a uma compressão elevada, então, naturalmente, com uma proteção, a introdução do estado prévio de tensão, que evidentemente é uma compressão de maneira a anular totalmente ou parcialmente as tensões de tração. No caso do pilar, na maior parte dos casos, não vai ser uma boa solução. No entanto, podemos ter algumas estruturas tipo pilar, vamos pegar, por exemplo, estruturas de barracão, onde você tem, em algumas ocasiões, um momento fletor elevado, mais uma força normal baixa. Nesses casos, eventualmente, se você tiver um momento fletor elevado, uma flexo-compressão de grande excentricidade, né? O que é isso? É uma combinação aí de momento fletor com força normal, de tal maneira que você tem uma região tracionada, como se eu tivesse uma flexão simples, tá? Uma região comprimida, uma região tracionada. Então, veja bem, tem uma força de compressão, mas o momento fletor ele é tão elevado que acaba gerando tensões de tração na peça. Então, para esses casos, que seriam pilares de barracão, que tem força normal baixa, postes, que também tem força normal baixa em momentos altos, daria para protender. Tá? Na região tracionada, daria para passar uns cabinhos de proteção e protender. Mas são situações menos comuns. A outra situação seriam as estacas, né? Nós temos estacas, eventualmente estacas tracionadas, então nesses casos daria para protender também, porque quando a estaca for tracionada, se eu tiver proteção, ela vai ter um estado prévio de tensões de compressão, para que essa tração efetivamente ocorra na peça, primeiro eu vou ter que cancelar, anular esse estado de compressão. Então, se o nível de proteção for maior do que o nível de tensão aplicado na estaca, a minha estaca vai sempre trabalhar comprimida e, quiçá, não vai nem fissurar. Muito bom. Um complemento aqui dessa pergunta da Mariana, uma pergunta do Vitor Hugo, de Maringá também, que a pergunta dele é a seguinte: é possível fazer proteção em vigas curvas? Tá. Antes de falar das vigas curvas, tem outra situação que seria dos tirantes. Né? Também os tirantes em concreto armado, por exemplo, seria uma outra opção que nós poderíamos passar a proteção. A proteção numa viga curva não seria uma situação muito apropriada, né? Porque a tentativa de fazer o cabo, nesse caso curvilíneo, ele poderia tentar retificar o cabo. Imagina que você tem um elástico, e esse elástico com um aspecto curvo, e você puxa esse elástico. A tendência do elástico é o quê? Retificar. Ele tem um aspecto curvo, quando você puxa, ele vai querer retornar para uma reta. Então, no caso de uma viga curva, não daria. Assim, dependendo da situação, tem que ver a geometria. Às vezes você... Enfim, eu não faria isso, tá? Porque, por exemplo, eu vou dar só um exemplo para você, Vitor. Pegue, por exemplo, a situação de vigas protendidas com mais de 20 metros de vão, 20, 30 metros de vão. Proteção reta, então falando de proteção reta nessas vigas. Quando você vai fazer a etapa de transporte dessas vigas, normalmente você tem que ter enrijecedores na tua própria viga, ou colocar enrijecedores localizados. Por quê? Com o nível de proteção numa viga com essa magnitude, quando você tem o carregamento, a viga pode ter flexão fora do plano, devido à proteção. Então, se a viga, de repente, não que é devido à proteção, mas no aspecto de carregamento, se ela dá uma mexida fora do plano, a proteção pode levar essa peça à ruptura. Tá? Então, evidentemente, não é recomendado você fazer proteção numa viga curva. Agora, por exemplo, vamos imaginar que você tem a viga curva, mas, de repente, ela é formada por segmentos retos, e daí você tem uma linha curva, um balanço, por exemplo. Vamos imaginar que você tem um balanço, esse balanço sai de 2 trechos retos, e aí você tem o trecho curvo. Se você protender o trecho reto, para suportar o trecho curvo, aí não teria problema, mas aplicar proteção no trecho curvo não seria apropriado. Agora, você deve estar se perguntando, poxa, mas nas lajes nós não precisamos desviar os cabos quando nós temos uma abertura? Sim, nós temos feito o traçado do cabo, a gente faz um desvio pelo furo e volta ele.
Mas ainda nessas posições, como a gente tem a tendência de retificar o cabo, normalmente a gente coloca algumas armaduras nessas regiões de mudança de direção do cabo, justamente para pegar esse efeito na mudança aí da direção do cabo, tá? Então essa seria aí mais ou menos a ideia. Legal, muito bom, professor. Agora a pergunta do Rafael, tá? A pergunta dele é a seguinte: não é viável proteção não aderente em pré-moldados? E por qual motivo? Não, eu acho que não. Assim, na verdade, a proteção aderente, ela tem uma preferência no pré-moldado, porque a gente consegue fazer um canteiro, uma pista de proteção com cordoalhas retas. Então, você tem grande produtividade. Você tem uma pista aí com 100, 120 metros de comprimento, você sai colocando as suas vigas, protene na tua pista, depois vem cortando e você tem as suas vigas, está tudo certinho, né? Então, assim, a pré-tensão com aderência é preferido nas empresas de pré-moldado pela produtividade. Agora, vamos imaginar que você tem uma empresa de pré-moldado que está aí querendo melhorar o cardápio de produtos aí, né, o catálogo, e de repente você não tem a condição de instalar uma pista de proteção na sua empresa. O que você pode fazer? Poderia sim pegar uma viga, né, pré-moldada e aplicar uma proteção não aderente. Pega uma equipe com macaquinho, proteção, passa os cabos com cordoalha engraxada e protenda essa viga pré-moldada, né? E aí você, então, pode levar essa viga, nesse caso, para a tua obra. Então, é possível sim. Inclusive, faz agora um mês, tivemos a experiência de fazer uma obra em Porto Rico, fiz uma viga protendida com 10 metros de vão, e aí, como essa empresa não tem lá um canteiro de produção de proteção aderente, nós fizemos, então, para eles um projeto com a pós-tensão não aderente numa viga pré-moldada, tá? Então, dá para fazer sim no pré-moldado, mas aí tem que ver, na verdade, as instalações de cada empresa, né, nessa decisão, tá? Legal, muito bom. Professor, agora uma pergunta bem elaborada aqui do nosso parceiro Tiago Araújo. Um abraço aí, Tiago. É o seguinte: professor Rafael, assisti uma palestra com o engenheiro Bruno Contarini sobre o projeto da fachada do STJ aqui em Brasília. E achei bastante curiosa a ideia de utilizar cabos de proteção tanto na região inferior da viga quanto na armadura transversal. Segundo ele, a fachada foi calculada com uma grande viga Vierendel de 60 metros de vão, com 6 metros de altura e carga aplicada de aproximadamente 70 toneladas de força por metro. Como se determinar a força de proteção a ser utilizada em cada cabo desse a partir de um modelo do SAP, é o SAP 2000, né? Uhum. Eu consigo os campos de tensão e deformação facilmente, mas como determinar efetivamente a força de cada cabo? Tá, Tiago, essa tua pergunta aí é muito boa. Por quê? Porque, na verdade, essa é uma dúvida que eu sempre tive também. Quando comecei a projetar, a gente começa a utilizar aí programas comerciais de elementos finitos, como o SAP 2000 aqui, que você diz que usa, e aí muitas vezes nós não sabemos aí como transformar os dados do programa em dados reais, né? Existe uma infinidade de diagramas a serem olhados, mas qual é o diagrama certinho que nós temos que olhar, né? Quais são as informações mais importantes que nós temos que realmente saber para poder fazer o projeto? Então, esse projeto do Bruno Contarini é um projeto fantástico, né? O Brasil é abençoado de ter um profissional como o professor, o engenheiro Bruno Contarini. Essa viga, que é do STJ, é uma viga Vierendel aí com 60 metros de vão, não sei se todos conhecem, mas se puderem entrar depois aí, digita aí STJ, é praticamente uma obra de arte, né? Inclusive, ela é um vitral, né? Ela tem uma viga, surge uma série de, como se fosse pilares com formas todas irregulares, que foi feito por um artista pernambucano, e aí, em certo momento, precisou-se fazer também a proteção desses pilaretes aí, digamos assim, de forma aí diferenciada, né? Inclusive, se vocês procurarem, até anotei aqui, vou passar aqui para vocês aqui, a gente procura uma apresentação do Contarini chamado 4 obras-primas, 4 desafios e 4 soluções, tá? Lá vocês vão ver o modelinho, inclusive em SAP 2000, utilizado pelo professor Bruno Contarini para poder fazer a quantificação desses cabos. Então, para você, Tiago, que mexe no SAP 2000, a primeira coisa é o seguinte: bom, como que você vai simular a tua estrutura?
né? Tem estruturas que nós vamos simular por modelo de shell, né, de casca, mas tem algumas estruturas que daria para simular com elementos de placa, tá? Elementos de tipo parede, daria para simular com elemento de chapa, tá? Daria para você, então, fazer essa análise usando o elemento shell e, eventualmente, reduzir para o elemento de membrana. Então, o elemento shell é o elemento com estado mais generalizado de tensões. E o elemento membrane, ou membrana, é o elemento que vai ter as forças normais e aí vai ter as forças de cisalhamento. Mais nada, é um elemento mais simples que nós podemos ter. Então, se você observar lá no sistema de eixos local do teu sisteminha de elementos finos que você utiliza no SAP, você vai ter provavelmente um eixo 1,1 e um eixo 2,2. Então, no caso do Contarini, como ele queria ver a proteção, ele fez a proteção da viga de baixo, né, da parte de baixo, e fez a proteção no sentido transversal também nessa viga. Então, bastaria você pegar no SAP a força F22. Então, você tem um elemento de membrana, que é um quadradinho, o F1 é o sentido de tração do eixo da viga, o F22 seria a parte de cima. Então, pelo SAP, você pegaria o F22, vai dar uma força para você em kN por metro. Se você multiplicar pela largura, você teria, então, a força concentrada. Essa força concentrada dividido aí pela tensão de escoamento da tua cordoalha, e, evidentemente, você tem que levar em consideração também situações como perda e tudo mais, mas, na verdade, nesse caso, funcionaria como se fosse basicamente um tirante, né? Então, se você tem tração nesse sentido, você aplica uma compressão nesse sentido. Só que você tem que levar em conta a perda. Por exemplo, se você teve aí 100 toneladas no sentido de tração, você mete um cabo equivalente a uma força de 100 toneladas força de compressão. Agora, observe que se eu tiver 20% de perda, ao invés de ter 100, eu vou ter 80 toneladas de força. Se a minha força anterior era de 100 de tração, vai ficar uma tensão de tração residual de 20 toneladas de força. Então, nesses casos, que funcionaria praticamente como um tirante, seria mais fácil se for um elemento de membrana, tá? Então, você pode simular com o elemento shell. É claro que se você tiver um elemento tipo parede, os esforços de momento não vão se manifestar nesse modelo. Então, você pode simplificar com o elemento de membrana, tá? Então, essa seria a ideia aí, no caso dessa aula do Contarini. Eu vou aproveitar e contar uma história muito legal que aconteceu. Uma vez o Contarini, o professor Bruno, veio para Maringá, e ele foi dar uma palestra aqui numa instituição de ensino aqui, e por algum motivo ele foi na Universidade Estadual de Maringá, onde eu sou professor, e estava andando pelos corredores lá, e alguém levou ele e falou: esse aqui é o Rafael, professor de concreto, né? E eu, naquela época, era bastante jovem, né? Um pouco mais jovem do que eu sou hoje, né? E tive a oportunidade de ter o Bruno Contarini na minha sala, e claro, grudei nele e comecei a fazer perguntas, né? Professor, como que o senhor tira os esforços do SAP? Naquela época o SAP nem dava em momentos como dá hoje, ele dava só as tensões, né? Dava só as tensões e você tinha que se virar para então transformar essas tensões em armadura. Porque a gente sabe, nós engenheiros estamos acostumados a pegar um momento com o momento fletor, transforma a armadura, tudo sai. Mas quando os dados vêm em tensão, já fica um pouco mais complicado, principalmente elementos finitos, que tem uma série de picos em pontos e tudo mais, né? É difícil da gente chegar em valores consensuais de realmente o que dá para a gente fazer. E aí peguei ele e perguntei sobre todas essas estruturas, né? Como que ele fazia, qual que eram os princípios que ele utilizava e tudo mais. E eu me lembro como se fosse hoje ele falando para mim. Eu perguntei para ele: professor, como dimensionar uma estrutura especial, como, por exemplo, aquele do Museu de Arte Contemporânea no Rio de Janeiro, né? Como controlar uma estrutura como essa? E aí ele me respondeu sabiamente: eu controlo os deslocamentos. Ficou aquele silêncio no ar, né? Eu falei: não vou perguntar mais nada, porque senão ele vai achar que eu sou um cara, né, não tão veloz e rápido, né? Não, me demorou para cair a ficha, porque naquela época ele estava preocupado mesmo em quantificar esforço e meter armadura, né? Naquela época mais jovem, não estava muito preocupado com deformabilidade da estrutura, né? E depois de alguns anos, então, pensando naquela frase, sempre eu vinha na minha mente, ele na minha sala: eu penso em deslocamentos, né? E fiquei com aquilo durante alguns anos, até que um dia caiu a ficha. Falei: poxa, se você vai dimensionar uma estrutura, que uma estrutura convencional, tipo laje, viga, pilar, tem uma forma maluca que você precisa dar uma seção transversal. Ora, se o deslocamento dela
está dentro de deslocamentos aceitáveis, né? Então, evidentemente, a seção transversal que você deu para aquele elemento está apropriada, né? É claro que não é um conceito, a princípio você pode achar, mas é um conceito simples, como o cara não sabia isso? Não, mas quando você começa a projetar pensando mais em deslocamentos do que esforços, você muda a sua maneira de projetar. Faça essa experiência, pergunta para os calculistas, para as pessoas que você conhece que calculam estrutura, quais são os deslocamentos, né? A maioria das pessoas não estão muito preocupadas com deslocamentos. É claro que também tem a questão da norma, que a gente também não tem como ter uma precisão, então as pessoas já aproveitam para largar também de calcular os deslocamentos. Aí eu comecei a fazer uma brincadeira nos meus cursos de concreto 3. Nós tínhamos que calcular, eu dava para eles, falava, vamos fazer um trabalho para mim, eu quero que vocês calculem uma cortina de estacas. Aí dava para eles, eles iam lá e eu não falava nada. Quando eles entregavam o projeto, eu perguntava, vocês calcularam a flecha no topo da cortina? Os caras, não, mas precisa? Eu falei, volta lá agora e verifica qual é a flecha no topo da cortina. Aí quando eles voltavam, para surpresa geral, dava uma flecha absurda. Aí os caras, mas eu vi um momento, dava um momento lá de 70, 80 kNm, eu metia aqui os 12 barra de 12,5, não tá tudo certo, não vai cair. Eu falei, cair não vai, mas que vai deformar bastante, vai. Você viu a flecha que tá lá? E aí, o que acontece? São tipos de estruturas que quem comanda a seção transversal, né, a resistência, a maneira como a estrutura vai se comportar, é justamente a deslocabilidade. Para você ter níveis apropriados de deslocamento, você precisa de uma inércia maior, né? Então, não é simplesmente vou colocar a armadura. Claro, a armadura ajuda a enrijecer mais a peça? Ajuda. Mas a seção transversal também ajuda. Então, nesses casos, é um caso típico que você tinha que dar mais seção transversal para poder conter os deslocamentos. Entendeu? Eu podia trabalhar com uma seção inicial, essa seção inicial não ia romper, tinha resistência, mas não se deslocava de maneira apropriada. Então, ter essa conversa de 5 a 10 minutos que eu tive com o professor Bruno Contarini, ainda no meu começo de carreira, ainda estava iniciando aqui na UEM, né, foi realmente uma situação muito boa. Então, você vê, a gente está sempre aprendendo, tem como lema aprender todo dia uma coisa nova por dia, né? Então, eu vim aqui, por exemplo, já aprendi um monte de coisa com os meninos aqui, ver aqui toda a tecnologia que eles estão utilizando. Eu achava que essa apresentação ia ser no Instagram. Quando eu vi aqui, parece um QG dos militares aqui, um filtrando que vem, pegando pergunta, tem um site especial que entra, né? Então, a gente tem sempre que aprender com todo mundo, né? Desde do porteiro até o PH Deus, né? Aí os caras chamam algumas celebridades, alguns caras aí que se endeusam por ter apenas os títulos, né? Então, na verdade, a gente tem sempre que aprender com todo mundo, né? Então, 5 minutos de conversa com o Contarini foram suficientes para mudar totalmente a minha maneira de dimensionar e de enxergar as estruturas, né? Realmente, um bate-papo rápido foi o suficiente para dar uma bela guinada na minha maneira de enxergar e projetar as estruturas. Legal, professor. Espero que sirva aí para vocês também de inspiração, sempre olharem os deslocamentos. Os deslocamentos de estrutura que vão efetivamente apontar para vocês se vocês estão fazendo a coisa certa ou não, tá? Legal, fica a reflexão, né? A dica pedrada. Legal. Professor, mais uma pergunta aqui do Vitor dessa vez, tá? Mais prática aqui. Na minha obra, eu conto com uma viga de 10 metros. E é uma viga com 97 centímetros de altura. Ele especulou utilizar a proteção, mas ele não teve essa matéria na faculdade. Então, não tenho conhecimento de como analisar a viabilidade disso. O que eu faço? Vale a pena nesse caso? Bom, Vitor, você tem aí uma viga de 10 metros e tem a possibilidade de pôr uma viga aí de 97. Vamos falar 1 metro, né, para arredondar. 1 metro de vão, 1 metro de altura. Ou seja, tudo vai depender da carga que você tem sobre essa viga, né? Se for uma viga convencional, digamos assim, para que não é uma viga já convencional, 10 metros de vão já não é viga convencional. Mas se você tiver uma carga convencional, o que seria uma carga convencional? Está chegando uma laje, tem lá o peso próprio da laje, um revestimento
100, vamos falar, 1 kN metro quadrado, 100 kg por metro quadrado, e mais uma carga acidental de 1,5 kN metro quadrado, ou 150 kg por metro quadrado, dá para fazer em concreto armado. É claro que com 10 metros de vão, a tua flecha aí pode ser que dê uma piada aí, né? Ou cante. Então, 10 metros, na verdade, passou de 5 metros, já é bom você olhar para o protendido. Então, a não ser que seja uma carga muito leve, uma carga, de repente, de cobertura, alguma coisa assim, dá para fazer com os 10 metros de vão, se não tiver uma carga muito elevada, sem, às vezes, ter problema de flecha. Mas, normalmente, pavimento de piso, com 10 metros de vão, com 1 metro, pode ser que dê problema de flecha. Tem que ver as cargas envolvidas. Agora, com 10 metros de vão, se você pensar no protendido, você poderia usar uma viga aí com 50, por torno de 50, 60 centímetros, dependendo do que você tem de carga em cima dela. Tá? Eu já fiz vigas, por exemplo, de 16 metros de vão com 70 de altura. Tá? Então, aí, com 10 metros, aí daria para começar chutando aí, vamos pôr aí, não sei a carga que você tem, vamos imaginar que é para caso convencional, de piso de edificação aí, residencial, eu começaria aí com algo em torno de 50 centímetros aí para fazer a primeira interação, tá? Então você conseguiria reduzir bastante o custo dessa viga, possivelmente, né? Vamos pôr aí, faltou a gente falar um pouco de custo, né? No caso de laje, vamos pegar aqui, depois eu volto para o teu esquema aí, aguenta aí, só para não perder o fio da meada aqui. No caso de lajes lisas, por exemplo, fazer em protendido, você gastaria mais ou menos uns R$250 por metro quadrado, enquanto no concreto convencional, se você fosse fazer uma laje lisa, né, ou seja, apoiar dentro do seu pilar, ficaria aí na faixa dos 250 por metro quadrado. No caso de vigas, eu estimaria aí, mais ou menos aí, em torno de R$1.500 a R$2.000 por metro cúbico, tá? Então, laje normalmente é esse tipo por metro quadrado e viga normalmente vai por metro cúbico, enquanto no concreto armado ficaria aí na faixa dos R$1.500 por metro cúbico. Então, veja bem, a tua viga você poderia, claro que o concreto protendido ele vai ter um custo por metro cúbico maior, mas, no entanto, você vai gastar menos concreto. Então, ao final das contas, você vai ter uma economia. Então, essa viga eu faria ela com 50, colocaria uma armação aí, provavelmente nesse caso aí, você estimando, tá? Eu chutaria aí alguma coisa aí em torno de uns 70 quilos por metro cúbico de armadura passiva e alguma coisa em torno aí de 30, 40 quilos por metro cúbico de armadura ativa, tá? Chutando assim, se me pedisse assim um jogo rápido, um pré-dimensionamento, eu imaginaria mais ou menos por aí. Então, nesse caso, se você utilizar proteção, você vai gastar menos, provavelmente, você vai ter garantia, principalmente nas tuas flechas e na tua abertura de fissura, que são os dois pontos mais preocupantes numa viga com 10 metros de vão, tá? Então, recomendo fortemente que, nesse caso, você parta para o protendido. Em relação ao fato de você não ter tido essa cadeira na graduação e de não se sentir apto a fazer, a gente recomenda aí fazer o nosso curso, o curso que está disponível online para vocês. Não sei onde você mora, Vitor. Falou de onde que o Vitor é? Não, falou. Não, né? Mas, por exemplo, aqui o pessoal de Maringá, é mais barato fazer o curso está em torno de quanto hoje? 647. 647. Você vê, só uma passagem de volta para São Paulo, hotel, alimentação, você já gastaria mais. Então, se você faz o curso online, pode ficar quanto tempo? 3 meses? 6 meses. 6 meses. Então, 6 meses, nós temos lá quase, quanto? 20 ou 30? 39 aulas. 30, tem 30 aulas. São 30 aulas. 30 aulas. Mas vai chegar nos 39, porque ao longo do tempo nós também vamos começar a colocar coisas adicionais. Por exemplo, esse material, por exemplo, poderia ficar muito tranquilo lá, porque tem uma série de informações que caberiam lá também para complementar. Então, ao longo dos anos também a ideia é ir aumentando para ser realmente o canal mais completo de concreto protendido. Tá? A gente tem desde as deduções, das equações, exemplos práticos, exemplos lá de projeto. Então, a ideia é fazer um canal realmente bastante avançado com a técnica. A ideia é trocar ideia mesmo e que a pessoa aprenda com o custo-benefício que realmente sinta que possa aplicar. E aí também nós vamos ter um esquema aqui que nós vamos montar também, que é um esquema de consultoria. Então, se você tem, por exemplo, essa viga, quer fazer a primeira, nós podemos marcar um esquema de consultoria. Você manda o projeto, vai fazendo, eu vou te orientando. Você pode meter a mão na massa e fazer, eu vou te orientando, dizendo o que está sendo feito. E assim você consegue vencer o seu problema.
Muitas vezes a gente tem que fazer isso. Nós temos aí, às vezes a gente pega o projeto, acaba pagando com o especialista, mas faz o primeiro, no segundo a gente já toca em frente e faz com mais segurança, tá? Então a vida funciona dessa maneira. Tem sempre alguém que sabe a técnica, né? E a gente precisa correr atrás dessas pessoas. Então, se eventualmente você quiser mudar essa viga, quiser conversar, convido também a todo o pessoal que tiver algum problema, precisar de alguma consultoria, alguma situação aí de engenharia de estrutura, sinta-se à vontade para entrar em contato, conversar. A ideia é a gente fazer uma parceria realmente, que a gente possa evoluir junto, crescer bastante, que seja parceria produtiva para todos nós aqui envolvidos. Inclusive, tem lá o meu Instagram, quem puder seguir é o rsouza.eng, né? Então, entra lá, eu estou sempre colocando uma coisinha ou outra lá para alimentar o canal. E a ideia futuramente talvez seria criar no próprio Instagram, a gente bolar ali aquele nos melhores amigos, a gente começar a alimentar aí com coisas especiais aí sobre proteção, concreto em geral, tá? Então, minha ideia é focar junto com o pessoal aqui da Conectenge, focar principalmente no concreto armado, concreto protegido e também o concreto pré-moldado. Nós temos um curso pronto aí, já preparado, aí nós vamos misturar tudo, né? Concreto armado e concreto protegido. Tá? Então, Vitor, prega o pau aí nessa viga aí, se quiser entrar em contato, vamos fazer junto essa viga. A gente faz a primeira, inclusive, se você, na verdade, você não precisa nem pagar a consultoria. Eu acredito que se você fizer o curso online, você tem um exemplo completo lá, você vai conseguir aí, sem dúvida alguma, fazer essa viga. Se for uma viga biapoiada, tranquilo, você consegue resolver por lá, tá? Se for uma viga, no teu caso aqui, aparentemente, é um tramo único. Agora, se for uma viga contínua, aí você já tem aspectos mais avançados, com hiperestático de proteção, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais pesada. Mas para vigas de vão simples, faz o curso, faça lá o exercício que está nas últimas aulas, e você certamente vai conseguir, só com o curso você vai conseguir fazer essa viga tranquilamente, tá? Não precisa nem fazer a consultoria, nada. Muito bom. É isso aí. Pessoal, estou recebendo uma mensagem aqui da equipe, estão mandando muitas perguntas, tá? Tem muita pergunta chegando, já está chegando uns 40 minutos aí de aula, então nós selecionamos aqui algumas. Professor, da Thaís Martins, tá? Por que é utilizado a cordoalha ao invés do aço do concreto armado? Tá. Thaís Martins. Então, Thaís, na verdade, no caso do concreto protegido, a ideia é estabelecer um estado prévio de tensões no concreto, né? Ou seja, o concreto, vamos pegar o exemplo de uma viga biapoiada, quando você carrega ela tem regiões com tensões de tração e regiões com tensões de compressão. As regiões de tração são nocivas ao concreto, porque o concreto tem boa resistência à compressão, mas tem uma péssima resistência à tração, cerca de 10% só. Então, o concreto de 30 MPa, existe apenas 3 MPa na tração. Então, nessas zonas tracionadas, nós precisamos armar a peça, tá? Então, normalmente, nós recorremos à armadura de concreto convencional, que seria a barra do tipo CA50, que teria aí 43,48 kN/cm², já em tensão de cálculo, no escoamento. Mas, o que daria para a gente fazer? Tensionar uma armadura, observe que esse cabo, essa cordoalha, não precisa... Na verdade, nós podemos pensar o seguinte: a armadura de proteção não precisa necessariamente ser uma armadura flexível como a cordoalha. Eu posso ter uma barra rígida, por exemplo, como as barras de Vidag, que eu também posso aplicar proteção. Então, a ideia é pegar essa armadura, que pode ser tanto uma cordoalha, um fio, ou até mesmo uma barra rígida, e tensionar essa armação e liberar ela contra o concreto, fazendo com que, então, a região tracionada passe a ser uma região comprimida. Então, com a introdução de uma armadura com estado prévio de tensões, né, que seria essa chamada armadura ativa, nós conseguimos já desde o início anular parcialmente ou totalmente as tensões de tração no concreto. E com isso a gente consegue, então, melhorar profundamente o comportamento da peça, tá? Então, essa é a ideia do concreto protendido, que, por sinal, as primeiras experiências foram feitas utilizando cordas de piano, né, para ter um aço de elevada resistência. Porque o que acontece? Na verdade, percebeu-se que a tensão da armadura tensionada, ela tende a ser perdida no tempo, principalmente pelos fenômenos de retração, fluência do concreto, relaxação do aço, enfim, uma série de fatores aí que são as perdas, tanto perdas imediatas e as perdas progressivas.
Então, para que você tenha um estado duradouro e tenha uma deformação permanente na tua peça, você tem que ter um elevado nível de deformação nessa armadura. Tá? Então, por isso nós utilizamos o aço especial para proteção, para conseguir esse nível elevado de deformações. Para você ter uma ideia, se nós pensarmos em deformação de escoamento do concreto armado, nós estamos falando de 2,07 por mil. O que seria isso? Se eu tiver uma barra de 1 metro, quando eu tiver 2,07 milímetros de alongamento, essa barra entraria em escoamento. Tá? Então, é uma deformação muito limitada. Tá? Então, no caso do concreto protendido, só para você ter uma ideia, é de praxe nós aplicarmos uma deformação em torno de 7 milímetros por metro. Tá? Mas isso não significa um alongamento que vai chegar ao escoamento. Nós temos uma folga, usa aí de 0,70, 0,90 da tensão aí de ruptura de escoamento. Né? Você tem tanto para proteção aderente, não aderente, você tem os limites normativos estabelecidos que devem ser utilizados. Então, essa deformação mais ampla permite que você tenha uma perda, essas perdas, dependendo do tipo de estrutura, vão variar aí de 15% a 20%, tem estruturas que podem perder muito mais. Então, quando você alonga bastante, mas perde um pouquinho, sobra um residual ali que vai manter a proteção. Agora, se a tua deformação é limitada e você perde bastante devido à retração e influência, a tua proteção não vai ser duradoura. Então, é por esse motivo que nós utilizamos aços especiais para fazer a proteção e não o aço convencional para concreto armado, né? Imagina você, poxa, eu não posso pegar um aço convencional, tensioná-lo e fazê-lo ter uma armadura para proteção? Poderia, mas as perdas que você teria tenderiam a cancelar esse estado prévio de tensões. Então, por isso, recorremos a aço de elevada resistência, né? No caso do CP 190RB, a cordura de 12,7 milímetros, você teria aí CP 190RB seriam 190 kN/cm² na ruptura, ou 1900 MPa, tá? E no escoamento seria mais ou menos 1710 MPa. Então, quer dizer, 3 vezes mais do que o aço convencional para concreto armado, tá? Então, essa seria a ideia aí, tá? Da tua pergunta. Legal. Professor, pergunta do Leonardo, tá? Quais as dificuldades do processo de implementação do concreto protendido na obra? Na obra. Bom, na obra vai depender, eu vejo o seguinte, os fornecedores, né, tem que ter materiais aí, os fornecedores têm que disponibilizar os materiais, encontrar os próprios fornecedores, tem cidades que ainda, infelizmente, não tem ainda os fornecedores da proteção, né, o pessoal para ter lá uma capa de proteção, que acaba em algumas regiões encarecendo o processo. Então, eu vejo que essas seriam algumas das dificuldades de implementação na obra em alguns locais. Na verdade, quando você começa a protender na obra, um dos grandes desafios é treinar, ter uma boa equipe. Aí vai depender se você vai terceirizar ou se você quer montar sua própria equipe para fazer a proteção. Se você já tem uma equipe treinada, pronta, né, eu não vejo como grandes dificuldades para implementar o protegido na obra. Eu acho assim, se o projeto for um projeto bom e você contratou uma equipe especializada na aplicação da proteção, a coisa vai rápida. Mas, como a coisa vai mais rápida, o andamento você protege aí com 3 a 5 dias, eu penso que você precisa ter uma sincronia entre a equipe de proteção e a equipe que vai manipular formas, armaduras, para que os prazos aí sejam apropriados, tá? Eu vejo dessa maneira. Então, se você for montar a tua equipe, evidentemente, você vai ter que passar por todo o treinamento. Se você está pensando em montar, qual seria a dificuldade? A dificuldade é essa. Bom, os custos para implementação, por exemplo, da pós-tensão são elevados. Comprar um macaco, mesmo um macaco para monocordoalha e um conjunto hidráulico para aplicação da proteção é caro, então já seria uma dificuldade financeira para implementar em obra. Depois você teria que ter alguém específico treinado para poder dominar, saber ler o manômetro, saber fazer as deformações, né? Precisaria ter todo um equipamento para fazer a pré-blocagem, alguém fazendo isso. Então, você teria as dificuldades inerentes aí a todo o processo. Você tem que começar do zero e aprender. Mas em pouco tempo você vai conseguir aí pegar a qualidade requerida e vai conseguir tocar em frente. Então, eu acho que tudo isso depende muito do panorama que você vai ter pela tua frente. Se você quer montar a tua empresa de proteção,
ou se você, na verdade, vai chamar alguém para atender. Se a equipe for treinada e o projeto for bom, garanto para você que vai ser muito rápido, né? E se você tiver uma equipe que trabalha bem com os prazos de forma e tudo mais, a coisa vai funcionar a contento, né? No caso do pré-moldado, também você teria uma questão de custo muito elevada, né? Para fazer, por exemplo, uma laje alveolar protendida, né? Uma pista de proteção, os investimentos são muito altos, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo é financeira para implementar. Mas vamos pensar nas soluções utilizando cordoalhas engraxadas. Se você tiver num centro já bacana, próximo de uma capital, né? Maringá, por exemplo, já é uma cidade que já tem aí vários fornecedores de proteção, várias empresas que já aplicam a proteção. Pelo menos aí já estamos chegando aí, imagina que devemos ter quase pelo menos de 3 a 5 aí, daí para mais profissionais que já fornecem a proteção, tá? E ainda nós temos algumas cidades importantes aqui no fornecimento de proteção, como por exemplo, Presidente Prudente, né? Então, aqui no nosso caso já está se tornando uma situação bem mais barata em vista do crescimento da concorrência e também da disponibilidade de vários calculistas que também já fazem proteção, né? Temos alguns calculistas que já fazem bons projetos, né, em Maringá, e alguns inclusive fornecem o material. Então, no caso de Maringá, já está uma solução bem viável, bem competitiva, né? Antigamente, a gente conseguia, inclusive, cobrar em torno de 10% a mais no projeto pretendido. Hoje, aí, com o crescimento, com maior disponibilidade de calculistas para fazer, já está caindo um pouquinho, tá? Mas ainda há bastante campo em algumas outras cidades. Aí eu vejo que tem um potencial tremendo para crescer em vários campos. Então, na verdade, eu não vejo muitas dificuldades, a não ser as financeiras, né? Se você tiver um capital mínimo aí para implementar, eu acredito que a resposta é muito rápida, os benefícios, então, vão ser muito rápidos, né? Então, eu vejo dessa maneira. Quanto ao canteiro, você tem que organizar melhor, né? Pensando ainda no caso da cordoalha engraxada, cuidar para não danificar a cordoalha, né? Porque dessa maneira você pode ter pontos aí que podem gerar corrosões localizadas, né? Então, tem um local específico para armazenar esse material. Eu pensaria mais por esse sentido, seriam aí talvez as dificuldades que a gente teria para implementar o protendido. Não, cuidar muito também, no caso da equipe, né, do controle das excentricidades. Daí é um ponto que eu, pelo menos as minhas obras, procuro, independente da equipe que fez, da fama boa ou ruim de quem executou, sempre vou conferir se as excentricidades estão a contento, né? Porque uma mudança na excentricidade da ordem de centímetros pode provocar diferenças de força significativas aí, e o resultado não pode sair como a gente esperava em nível de projeto, se você não teve um bom acompanhamento, uma boa execução das excentricidades dos cabos, tá? Legal, muito bom. Professor, uma pergunta do Rafael Carvalho, de Anápolis, tá? Quais são os principais passos que ele deve seguir para se tornar um especialista em concreto protendido? Bom, Rafael, meu xará aí, abraço pessoal de Goiás, tivemos aqui recentemente aqui em Maringá a presença do professor Enio Pazini, da Universidade Federal de Goiás, um grande nome, um grande amigo da engenharia em Maringá, então o pessoal de Goiás aí também, tá sempre, o pessoal da Protemate também, né, de Goiás, né? Isso. Um abraço também, o pessoal fez o nosso curso aí da Protemate também, o pessoal muito bacana, vem colocando coisas muito legais aí no Instagram, vale a pena seguir o Instagram deles também, tá? Eu penso assim, Rafael, o negócio é você primeiro continuar estudando sempre, tá? Independente do nível de conhecimento que você já adquiriu, continuar estudando, né? Ter a mente de principiante. Eu estava lendo um livro bacana que chama A Arte Zen, e daí ele falava sempre do seguinte, que o perito nunca tem, na maior parte do tempo, uma oportunidade de descobertas, né? Enquanto o iniciante tem uma possibilidade repleta de aprendizagem e de entusiasmo. Então, muitas vezes o perito, em alguns momentos, não se entusiasma mais com as situações e às vezes acaba parando de estudar. Então, assim, eu sou da opinião que a gente tem que continuar estudando sempre, acima de tudo, se empolgando sempre e ter sempre a mente zen, que seria essa mente de iniciante. Pegar as coisas como se a gente estivesse recomeçando, aprendendo do zero, né? Acho que o grande segredo da vida é esse daí, né? Inclusive, né? A gente sempre conseguir ter um espanto com coisas que a gente já viu inúmeras vezes e ficar feliz com aquilo. Então, o que eu recomendo para você é isso, estude. Faça um curso aí de pós-graduação, inscreva-se numa especialização, num mestrado, que são ambientes ricos, onde você poderá trocar
ideias com colegas, né, que eventualmente já estejam aplicando a proteção, professores, né? Normalmente nos cursos de especialização, principalmente, tem a oportunidade de ter contato com profissionais aí que rodam o Brasil, que têm uma boa experiência profissional. Nos cursos de mestrado, principalmente, você vai encontrar professores com uma formação, um arcabouço teórico muito forte para, de repente, pegar os casos mais espinhosos, né? Então, eu recomendo você estudar. E, acima de tudo, apesar de eu ter feito, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo mais, para mim é o seguinte, a boa teoria é aquela teoria que sobrevive à prática. Então, não adianta nada uma teoria que vai ficar numa prateleira. A teoria boa é aquela que sobreviveu ao teste prático do dia a dia, tá? Então, assim, tem muita coisa que na verdade, não é usada. E tem, às vezes, coisas simples, mas que são utilizadas no dia a dia, toda hora, a qualquer momento, tá? Então, tenha, principalmente, sensibilidade para enxergar essas coisas, trocar ideia, fazer um grupo de amigos, um grupo de estudo, pega o pessoal em Anápolis, o pessoal que já mexe aí com concreto, vamos formar um clubinho aqui para discutir os assuntos de proteção, entra num clube aí via WhatsApp, enfim, trocar ideia, conhecer pessoas, né? As pessoas hoje em dia ficou muito fácil, você vê, na minha época, quando eu era estudante, eu me formei aí em 99, e um pouquinho depois eu acabei parando na USP. Quando eu cheguei na USP, no laboratório de materiais, passei, tinha uma porta, estava lá uma plaquinha. Péricles Brasilense Fusco, né? O grande professor Fusco, aquela plaquinha na porta. Eu falei, cara, eu estudei a vida inteira nos livros do professor Fusco, que agora está aqui passando na frente da porta. Foi uma emoção tremenda, né? Porque encontrar alguém que você viu nos livros, né? O professor Marcelo da Cunha Moraes também tinha livros fabulosos de concreto, foi outra pessoa que eu conheci também, que também me emocionei quando conheci, porque a gente fica fã desses caras pelo livro, de repente você encontra eles ali ao vivo, né? Uma emoção tremenda. E nessa época não tinha internet, né? Ou estava no comecinho da internet, você não tinha condição de ter um contato direto. Mas hoje não, hoje você tem essa possibilidade de ter um contato direto com as pessoas, conversar via WhatsApp, Facebook, Instagram, usar todas essas ferramentas, tem uma série de vídeos. Eu gosto muito dos vídeos dos indianos, por exemplo. Os caras são sensacionais, né? Sempre lá, today we're going to talk about the stress de concrete. Né? Pega lá, você já aprende inglês e já aprende protegido junto, vendo a aulinha do indiano lá, sabe? Então tá tudo aí de graça pra gente. O que eu acho que tem que ter é foco, né? A internet está gerando uma geração muito sem foco, porque é tanta informação, você não sabe direito no que você vai focar. Então, se você tiver o foco, fala, cara, eu vou me especializar em protendido, vou pensar em protendido 23 horas por dia, né? Agora estou lendo um livro lá do Elon Musk, lá, né, da Tesla, da SpaceX. O cara disse que trabalhava 23 horas por dia, e quando ele abriu a primeira empresa dele, lá, a Zip2, ele contratou um estagiário chinês, e daí ele falava, ó, eles não tinham nem casa para dormir. O cara é bilionário. Ele dormia num puff e falava para o estagiário, a hora que você chegar, você me dá um chute, aí eu acordo e volto a trabalhar, né? Então é isso, é ser obstinado, querer saber, querer aprender, ter consciência da sua ignorância. Na verdade, quanto mais você estuda, mais ignorante você sabe que você é. E é por isso que a gente acaba estudando cada vez mais e se apaixonando. E a consciência dessa ignorância é que, na verdade, já vai dar para você um sentimento que, efetivamente, você já domina alguma coisa e vai conseguir aplicar. Porque uma coisa eu vou dizer para você, se você não fizer, possivelmente alguém pior do que você pode fazer. Então, por que não você pegar fundo, estudar, ir lá em frente? Você acha que eu não fiz projeto, não senti medo também? Já senti medo pra caramba, né? Porque quando você está lá nas madrugadas projetando, fala, meu Deus do céu, e essa viga aqui, como que eu vou fazer? Será que vai passar essa flecha aqui? Né? Então, mas nós temos que, com um pouco de racionalidade, vencer os nossos medos, encarar os desafios. Esse pequeno dia a dia vai fazendo a gente crescer. E se você tiver alguém experiente para poder ter aí um contato e perguntar, sem dúvida você vai avançar mais rápido. Então, você pode encurtar caminhos, sem dúvida, hoje em dia com a internet. Acho que esse é o grande insight hoje, é esse daí. A internet veio para cortar caminhos, conhecer pessoas, formar redes, né, intensificar aí relações. Então, aproveite essas ideias aí e estou à disposição. E se você quiser também trocar uma ideia, quiser vir para Maringá, nós temos um mestrado aqui, inclusive estão todos convidados, tá? Nós temos o nosso mestrado em estruturas, ele abre aí normalmente no final do ano, mas você pode fazer as disciplinas também, que a gente chama de como aluno especial.
Inclusive, vou começar uma disciplina agora, que seria a análise de estruturas auxiliada por computador, né, que é uma disciplina mais geral, e na sequência eu tenho elementos estruturais especiais, onde eu ataco o método das bielas, que seria aí a minha especialidade. Né? Alguns devem conhecer a minha tese de doutorado aí com o método das bielas, então daí a gente depois ataca com os métodos das bielas na segunda disciplina do mestrado. Então estão todos convidados aí a comparecerem aí, quem puder, for da região, dá um pulo aí, conhecer o nosso programa de pós-graduação também, tá? Muito bom. Isso aí, pessoal, nós estamos chegando aí a 1 hora de aula, de live com o professor Rafael. Cara, muito bacana, muitas perguntas, não vai dar para responder todas aqui, depois nós vamos falar com o professor Rafael, ver se a gente responde algumas por Instagram, faz uma interação com vocês por lá, tá? Sigam o professor Rafael, tá? Depois no WhatsApp a gente vai mandar para vocês o perfil do professor Rafael, para vocês, quem ainda não está seguindo, seguir também, muita informação bacana, tá? Pessoal, cada vez mais entrando aí, o público durante a live cresceu bastante. E a gente tem um presente para vocês aí, para quem ainda não sabe, tem o curso do professor Rafael de Concreto Protendido. Sem dúvida alguma, é o curso mais completo de concreto protendido que você vai encontrar na internet, tá? Nós levamos alguns meses aí gravando em estúdio, com uma qualidade de som, áudio, vídeo muito bacana, editados, revisados pelo professor, tá? Então, feedbacks muito bons. E a gente está abrindo aí a 3ª turma. Estou lembrando, eu estava na gravação desse vídeo, eu, além de professor engenheiro, também sou lutador de jiu-jitsu, tá? E aí eu estava treinando e um cara me deu um armlock lá e meu ombro saiu. E eu tinha uma gravação 2 horas da tarde, era 11 horas, eu estava indo de ciático para o hospital e eu preocupado com os caras, tem que ligar para os caras e dizer, eu não vou poder gravar que meu ombro está caído. E eu fiquei com aquela tipóia quase um mês dando aula com a mão esquerda, aprendi a escrever com a mão esquerda. Então, foi quase 1 ano, praticamente, gravando, né? E depois que eu tive essa luxação aí do ombro, poxa, demorou uns 3, 4 meses para conseguir voltar e a gente conseguir finalizar, tá? Mas ficou um material lá de primeira. Tem exemplo, dedução, utilização do TQS, por exemplo, fizemos uma aula mostrando como funciona o TQS para proteção, exemplos de projetos reais, que dá para ver ali o detalhamento. Então, tem muita coisa. A gente vai alimentar lá também com várias outras coisas, alguns artigos legais que vale a pena. Tem até o pessoal, o Thiago Araújo, né? O Thiago Araújo, aí, grande abraço, fez o curso aí e queria saber mais sobre traçado. Aí já mandamos para ele uns artigos do professor Bijan, né, para matar as dúvidas lá. Então, a ideia é essa, é realmente vir alimentando lá, deixar bem completo. E tem um link próximo também com o professor, porque os alunos mandam as perguntas para nós repassamos para o professor debate e encaminha para nós respondemos, tá? Então, convido vocês aí, para você que está nos assistindo aqui na live, tem um cupom de desconto especial para você, que vai estar válido só até a meia-noite da data de hoje, tá? LiveCP é o cupom, você vai estar recebendo no seu WhatsApp aí também o link e o cupom. Então, aproveita, se você ainda não é aluno desse curso, a gente vai estar abrindo hoje essa turma, e ela tem tempo para fechar, tá? Vagas limitadas, então aproveita. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença do professor. Toda vez que eu encontro com ele aqui, sempre tem insights e sacadas muito boas. É um profissional que eu admiro muito, particularmente porque visivelmente é um apaixonado por engenharia, né, que leva a filosofia da engenharia, os grandes nomes, os aprendizados no seu dia a dia. E é muito bacana poder ter a honra, né, ter essa honra de ter essa proximidade com você, professor Rafael, de poder compartilhar os seus conhecimentos, as suas sacadas como profissional. Várias vezes a gente trocou ideias não só de concreto protendido, mas de inserção do profissional no mercado, as dificuldades e tudo. E esses profissionais, esses alunos, eles realmente estão precisando de inspiração, de seguir os passos de alguém que já está inserido. Então, em nome da Conectende, eu agradeço o teu tempo de estar aqui. E convido você a estar fora do script, mas dá um recado final para essa pessoa que está assistindo a live, uma inspiração aí para os nossos engenheiros. Bacana, eu que agradeço a Conectende, né, pelo convite, acho que realmente é uma parceria muito legal. Eu dei aula para o Thiago, né, já conhecia o Vinícius como empresário, aí o Thiago perguntou, não quer montar um curso de protendido, estamos fazendo uma empresa aqui, a ideia é essa. Eu falei, cara, que ideia bacana, vamos lá. E aí fico muito feliz porque realmente é um curso que é mais completo do que o curso que eu venho dando há mais de 15 anos na UEM, tá? Então ficou um curso bem mais completo.
Então, eu me sinto muito honrado de ter gravado esse material, porque realmente não foi uma coisa... foi um trabalho profissional mesmo ao extremo, sabe? Então, teve todo um cuidado de edição gráfica, a gente viu alguns problemas que tinha e realmente a gente procurou avançar ao longo do desenvolvimento do curso para que fosse o melhor possível, para que realmente a pessoa pudesse ter uma sensação que realmente tivesse alguém ali do lado mostrando como entender o beabá. Por exemplo, tem uma expressão que vem, sei lá, de perda de proteção, por que essa forma que eu tenho que engolir? Então, vamos lá, deduzimos a fórmula na matemática para mostrar, aí também para não ficar muito teórico, porque normalmente o grande queixo que a gente percebe do pessoal que está começando é que fica sempre no campo teórico, no campo das ideias, mas não aparece um problema real para poder entender como funcionou, qual foi o desafio, se o cara teve medo, se deu certo, se deu errado, né? Então, na verdade, a gente procurou também colocar essa parte para que a pessoa entendesse o processo. Por exemplo, muita gente acha, mas tem gente que projeta, é fácil, porque o cara tem um computador lá e tem um programa que roda a proteção. Não, meu amigo. Você vê no curso lá, eu mostro lá várias lives que eu fiz, gigas, programava tudo no Excel, no MATLAB, eventualmente rodava no TQS para pegar os esforços, mas era tudo na planilha na mão para obter as coisas de proteção, as armaduras de proteção, as armaduras passivas e tudo mais. Então, mostro no curso como funcionava o procedimento, né, mais na raça, na unha mesmo, e depois um procedimento mais nobre, já utilizando uma ferramenta computacional. Então, a ideia era passar todo esse caminho das pedras, né, começando lá do zero e vir avançando até a fase de projeto mesmo, para que vocês pudessem entender realmente todo o encaminhamento necessário para dominar a técnica. Inclusive, tem alguma parte também bacana de concreto armado que é colocada no meio para poder reforçar. Então, se eventualmente você não teve um concreto armado que foi um curso mais avançado, no meio do curso de proteína também tem algumas coisas de concreto armado que também vão fazer que você acelere o processo de cálculo das suas peças, tá? Então, eu convido todos aí a realmente fazerem o curso, né? Quem já está mais avançado, achar que o curso, de repente, não vale a pena, ou quiser trocar uma ideia, pintou um projeto mais arrojado, quiser fazer uma consulta, também estou à disposição. Quem quiser ser meu amigo, entrar lá no Instagram para curtir as fotos, trocar ideia, também estamos aí junto também. Né? A ideia realmente é disseminar o conhecimento, é poder passar as ideias, né? Esses anos e anos de prática profissional e também de prática de docência. Acho que talvez os dons que Deus me deu, talvez seja a persistência, e o segundo talvez seja ensinar. Acho que talvez eu tenha, de tanto que as pessoas falam, eu comecei talvez a aceitar uma certa facilidade para transformar algumas coisas um pouco mais difíceis numa linguagem mais simples, uma linguagem que esteja mais próxima do nosso dia a dia e que consiga realmente mastigar e mostrar o essencial e fazer a ideia funcionar, ou seja, o que nós temos que entender? Todo mundo está assistindo, quer transformar isso em dinheiro, né? Vamos ser sinceros. É isso, é aprender a aplicar e ganhar grana. Né? Mas muitas vezes é difícil de fazer isso, né? A gente perde tempo, então a gente procurou também pensar nisso, né? Poxa, o que o profissional, de repente, precisa fazer um projeto? Se ele fizer esse curso, ele vai conseguir projetar? Como foi a nossa pergunta que nós tivemos aqui do Vitor. Vai conseguir, faz o curso lá. E se tiver faltando alguma coisa, entre em contato, mande lá, tá faltando tal coisa, vamos procurar colocar mais coisas, vamos te alimentar com artigos, com o que quer que seja que realmente vai estar melhor, exemplos, enfim, nós vamos procurar atender a esse pedido para realmente transformar essa plataforma de protegido que a gente tem hoje efetivamente no melhor curso. Hoje em dia, a gente sem dúvida acredita que é o melhor, porque talvez seja dos poucos e talvez para ter um nível de conteúdo que nós temos hoje em dia, vai ser bem difícil o pessoal alcançar, e a gente vai ainda colocar mais coisa, vai deixar mais completo, né? E a ideia depois, como já falou, é partir para o concreto armado e para o concreto pré-moldado também, para fazer uma plataforma realmente de qualidade, né? Trazendo aí realmente bastante coisa boa para vocês, tá? Então, agradeço vocês, nós já estamos aí 9 da noite, e vocês aguentaram firmes aí, nós estamos ali com 40 espectadores, é um número alto, cara. Se você parar para ver, né, são 40 pessoas, né, com amigos profissionais que querem calcular protendido, que têm interesse pelo concreto. Então, é fascinante a gente juntar
uma quarta-feira à noite, 40 pessoas para estar aqui ouvindo, poxa, eu agradeço vocês. Né? Tem mais? Tem ali mais, aparece 40. essa aqui só que aparece para nós. 40 agora. Já deu pico mais alto. Então já deu mais. Então, poxa, eu agradeço vocês aí mesmo de coração. Estou feliz, para mim também é tudo uma novidade, né? Esse mundo de Instagram, essa coisa toda. Entrou no Instagram agora. Então, assim, estou aprendendo. Você viu que hoje eu gravei lá uma live lá, né? Não é live, né? Como chama? Stories. Então, estou aprendendo a linguagem. Por quê? Porque a gente tem que se adequar, meu amigo. Então, é BIM protendido e Instagram, filho. Tem que entrar no jogo, né? É isso aí. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Professor Rafael, muito obrigado, tá? Valeu. Um grande prazer ter você aqui. Reforço, você vai receber no teu WhatsApp, mas o cupom de desconto lá para você só até meia-noite, LiveCP. Entra lá, www.conectente.com.br, escolhe lá o curso do professor, vai lá inserir cupom LiveCP, tá? CP de concreto protendido, LiveCP, 15% de desconto, curso do professor Rafael, curso muito top, até meia-noite, tá? Corre lá, dúvidas via WhatsApp. Pessoal, muito obrigado e boa noite para vocês.